Olá, eu sou Milho, que hoje vai falar sobre o cara que nunca imaginou que o seu aniversário pudesse acabar com a sua família, a história de traição que terminou de uma forma um tanto quanto inusitada, digamos assim, e o final desse vídeo é completamente aleatório. Assista esse vídeo até o final, tenho certeza, depois de ver esse vídeo, você vai ficar pensando, gente, o que aconteceria aqui em casa se fizéssemos isso? Vamos ao vídeo. Para começar, primeiramente vamos para o Reino Unido, porque é de lá essa primeira notícia que fala sobre um aniversário que acabou com uma família. Como assim? Um rapaz que estava completando 19 anos recentemente decidiu que, como presente de aniversário, ele queria aqueles kits de teste de DNA, sabe? Pra você saber, você já imagina o que vem, né? Pra você saber da onde você vem, que porcentagem é o quê, o quanto você é ocidental, o quanto você é oriental, o quanto você é sei lá o que mais, o que tem. Eu não sei todos os continentes do planeta, desculpa. Enfim, para você saber as suas origens, doenças que você pode ter ao longo da vida, né? Quais os maiores riscos de doença que você pode ter. Tem uma série de coisas benéficas, né, nesses testes de DNA que você pode descobrir com uma coisa muito simples de se fazer. Porque tem alguns que você faz o quê? Você pega um pouquinho de saliva assim, ou passa no nariz, né? E aí você manda lá para a empresa e depois de um tempo você recebe o resultado em casa. Então, era exatamente isso que esse jovem queria fazer, né? Completando seus 19 anos. Ele não queria festa, não queria badalação, não queria nada. Ele falou, vamos só fazer esse teste? E aí você prestou atenção na palavra vamos. Pois é, porque ele não iria fazer esse teste sozinho. Ele reuniu alguns parentes, né? Porque ele queria saber se a descendência dele era tão parecida com a dos seus parentes. Então fez a mãe, o pai, primo, sabe? Tio. E aí, depois de um tempo, chegou o resultado desses testes. E foi aí que começou a ruína da família. Porque, primeiramente, ele descobriu que, já foi um choque, o DNA dele compartilhava apenas 25% mais ou menos com o DNA do seu pai. O que isso significa aí mediante as medições do teste, né? Segundo o resultado do teste, significa que ele tem um parentesco com o pai dele, mas não de pai e filho. E aí já começou o rolo todo, né? Porque o moleque já ficou em choque. Imagina, você faz um teste assim de diversão, né? Por diversão, pra saber assim, ah, vamos fazer por diversão? Vamos, tá com desconto? Tá. Recebe o resultado e você descobre que você é parente do seu pai, mas você não é filho dele. Pra história ficar ainda mais cabeludo, ele começou a conferir o teste de quem tinha feito junto com ele. E aí ele descobriu, por exemplo, que a prima dele, né, ele olhou lá assim o resultado dela e viu que ele também tinha um parentesco com ela. E esse nível de parentesco era bem próximo do nível de parentesco que ele tinha com o pai dele. Então por aí você já tem noção de o quão distante era o pai dele DNAsticamente falando, se é que você... Para completar a história e deixar ela com um ponto mais cabeludo ainda, ele descobriu que o DNA que mais se assemelhava a ser o pai dele, né, que ficou comprovado que seria o DNA do pai dele, era de quem? Do tio, o irmão do pai. Olha esse rolo. Fez o teste de DNA, descobriu que tinha parentesco com o pai, mas não era filho. Descobriu que tinha parentesco com a prima, tanto quanto o pai que ele não era filho. E descobriu que, na verdade, ele é meio irmão da prima e sobrinho do próprio pai, porque ele é filho do tio. É ou não é uma história mexicana? Casos de família. Descobriu que era filho do tio no teste de DNA. E nisso a mãe dele não tinha participado dessa coisa toda, né? Porque ela não tava lá na hora, tal. Não se conta exatamente a história, mas é dito que meio que ela não participou dessa história toda. Mas aí por telefone, antes dele espalhar toda essa história na família inteira, né? Porque a fofoca corre. Ele decidiu primeiro ligar pra mãe dele e falar: mãe, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Porque, ó, eu fiz aqui o teste, tá dizendo que eu tenho parentesco com meu pai, mas, né, não tão próximo assim. Tá dizendo que eu sou meio irmão da minha prima e tá dizendo que eu tenho o DNA do meu
tio, que o meu tio é na verdade meu pai. Que história é essa, mãe? E aí ele falou que inicialmente a mãe ficou brava e desligou o telefone na cara dele, falando que isso era um absurdo, que ele tava insinuando esse tipo de coisa sobre ela. Depois, pessoalmente, aí ele falou que rolou uma treta louca, porque a mãe chegou em casa e começou uma discussão com ele, porque ele foi de novo tocar nesse assunto com ela, porque tava lá na cabeça dele, né? Que história maluca é essa? Depois disso, então, depois que ele confrontou a mãe pessoalmente, ele falou que ela começou a chorar e entrou pro quarto dela e pronto, não quis mais falar no assunto. E foi aí que ele decidiu ligar então pra prima pra contar essa história, falando, ó, parece aqui que a gente é meio irmão, né? E parece que o seu pai é meu pai também. Aí a história já correu entre a família, o tio pai já ficou sabendo, o pai e tio também já ficou sabendo, a família toda se reuniu na casa, ele falou que entrou no quarto dele e só saiu quando a treta terminou, que era só gente discutindo a noite inteira e ele sentindo que a cada grito que acontecia na sala de casa caía um tijolo da ruína da família. Olha essa história. Eu tenho um vídeo muito antigo, que eu não sei se é tão antigo assim, mas tem um vídeo que eu já fiz, um dos primeiros, sobre esse assunto de gente que fez teste de DNA, e falei que esse negócio, conforme ele fica mais acessível, né, mais histórias bizarras se descobrem. E aí, na sua casa, será que ocorreria tudo bem se todo mundo fizesse esse teste? Será? Enfim, o rapaz disse que se sente arrependido de ter feito isso no aniversário dele, que era muito melhor ele ter saído para algum restaurante e pagado um lanche para todo mundo, ou alguém pagasse o jantar para ele, né, que seria melhor, já que ele é o aniversariante. Mas agora já foi, não tem mais o que fazer, já descobriram toda a história escondida da família. Saindo do Reino Unido, vamos para a Índia. Eu falei aqui de um caso da Índia, acho que foi no vídeo anterior, né? De um caso de traição na Índia, do pai com a nora, que fugiu com a bicicleta ainda do marido. Pois é, eu tô rindo, né? Mas não é pra ser engraçado. Agora aconteceu em Bihar uma história um pouco diferente, porque o Neeraj, que é o homem que não teve a face revelada, ninguém aqui teve a face revelada, só os nomes. Então, o Neeraj, que era casado com a Ruby Devi, recentemente aí tiveram uma crise no casamento deles, porque o Neeraj descobriu que a Ruby estava o traindo com outro homem. E quando ele descobriu essa traição, ele ainda gostava bastante dela, tanto que eles conversaram, né? Ele tentou entender por que ela traiu ele e tudo mais, e falou pra ela, olha, eu ainda gosto de você, tal, larga esse cara, volta pro nosso casamento, vamos continuar nossa vida juntos, eu te perdoo, porque ele realmente gostava ainda da esposa. Mas depois de mais algum tempo, ele descobriu que ela não tinha largado o amante. E pra piorar, em um determinado momento, ela fugiu de casa com esse amante, deixando para trás 2 filhos que ficaram com o pai, o Neeraj. Sendo assim, então, o cara entrou em desespero, que a mulher fugiu com outro cara, ele tem agora 2 crianças para criar sozinho, e aí então ele recorreu à família dele, né, para tentar achar a moça, né, a Ruby, tentar conversar com ela, vamos tentar resolver de uma outra situação e tudo mais, mas não conseguiram uma solução muito boa, porque a mulher estava decidida a não voltar para casa. E foi aí então que ele começou a pesquisar mais sobre esse amante da mulher dele e descobriu que o cara também era casado. Coincidentemente, a mulher do amante também chamava Ruby, assim como a mulher dele. Olha só, 2 Ruby num quadrado amoroso. Como é que fala? É triângulo amoroso? Quando é 4 é o quê? Um quadrilátero amoroso? Enfim, ele começou a conversar com ela e tal, né, pra ver se ela tinha alguma informação da onde eles poderiam ter ido e tudo mais. Ela falou, também não sei, eu também descobri recentemente, eu tô aqui aos prantos, ele também deixou pra trás 2 filhos e tudo mais. E aí, nessa conversa vai, conversa vem, eles acabaram se conhecendo, resolveram marcar uma reunião familiar, né, pra tentar descobrir o paradeiro desses 2, porque não pode simplesmente ir embora, isso é abandono de lar, né, deixa as crianças pra trás e tudo mais. E durante um período que eles foram conversando e tal, eles acabaram se tornando amigos, até que, exatamente isso que você já pode ter pensado, o Neeraj
começou a se engraçar com a nova Ruby, com a Ruby que era esposa do amante, chegando ao ponto de que eles decidiram formar um casal. É isso mesmo, o Nerage foi traído pela Ruby, que fugiu com o amante. Aqui tem um casal. E aí o Nerage conheceu a esposa do amante, que também era Ruby, e formou um outro casal. Olha essa história. E agora, segundo as notícias, eles estão vivendo muito bem. A Ruby 2 aceitou muito bem os filhos do Nerage, o Nerage aceitou muito bem os filhos da Ruby, e essa nova família tem 4 filhos agora. Os 2 lá que fugiram vão viver a vida deles, e os 2 que ficaram vão também viver a nova vida deles. É uma história complexa, né? Foge com um, vai falar, então tá bom, você fugiu, vamos ficar nós dois juntos? Vamos? Então tá combinado, tá fechado. 2 casais. Agora, olha, eu avisei lá no começo que o final desse vídeo é completamente aleatório. A produção tá falando, o que você tá fazendo? Porque eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Recentemente eu mostrei aqui nesse canal um pássaro que, conforme ele cantava, parecia que era uma criança chorando numa floresta. Lembra que eu falei até? Imagina você tá acampando, aí você ouve esse pássaro cantando. Era um pássaro que parecia uma... O jeito que ele canta parece uma criança chorando. E aí, baseado nesse vídeo, me mandaram mais outros pássaros que cantam de forma bizarra. Eu vou mostrar aqui pelo menos 3, que são um dos 3 mais bizarros que eu já vi. Olha só. O primeiro é esse aqui, que parece meio que um rádio sem sintonia, sabe? Você tá procurando a sintonia. Olha esse som. Parece um negócio desintonizado. Tá muito bizarro. Mas tem outro, ó. Esse aqui também é muito esquisito. Olha o som. Parece uma buzina antiga com uma cornetinha, não parece? Parece um pipoqueiro passando. Vendedor de algodão doce. Não é? Passa um pássaro desse perto da sua casa, você acha que é um vendedor de algodão doce. Que é isso? E a cara dele também já é um tanto quanto bizarro. E pra terminar, tem esse aqui, olha, eu não sei aonde esse pássaro ouviu esses sons, porque esse aqui eu conheço. Esse aqui é o Lira, que é o passarinho que imita sons que ele escuta. Olha só isso. Não parece que ele tá imitando algum jogo que ele ouviu? Será que tem alguém jogando, sei lá, minigame perto dele, jogando no celular perto dele, ele ouviu e imita esse som? Mas tem mais, ó. Do nada. Imita um macaco. Do nada. Começou a tirar de novo. É o pássaro que tem mira laser. Eu falei que o final era bem aleatório. É ou não é uma das coisas mais aleatórias que você já viu aqui nesse canal? Enfim, você imaginar que o cara foi fazer uma brincadeira com a família e acabou com a família inteira. A mulher fugiu com o amante e o marido foi ficar com a mulher do amante. E a natureza tem uns bichos que fazem uns sons bizarros, não é pra ser engraçado. Mas quem manda a vida será uma comédia. Espero que você tenha gostado, deixa o like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo e tchau!